Mas então eu queria te agradecer esse convite e nada melhor do que conversar com você que acompanha a gente desde o Salão de Satélite, passando ali pela nossa participação no pavilhão principal. Então é um prazer. Obrigado pelo seu convite e um bom dia a todos aí. Nós que agradecemos que você esteja aqui. Pedro, me fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é formado em arquitetura, eu vi que você tem uma especialização em design e você tem um começo de carreira no design muito bem sucedida, porque logo o primeiro produto que você criou, que é a poltrona orbital, você já, de cara já ganhou um prêmio. E esse prêmio te abriu várias portas, houve um desdobramento. Conta um pouquinho, qual foi o prêmio? Para onde ele te levou? O que foi que aconteceu? Bom, vi que a nossa querida a Luciane Com entrou aí, minha amiga do coração. Bom dia, um grande beijo para você, Luci. Ângela, então, o concurso para mim foi eu digo que foi um shortcut, foi um atalho muito importante na minha trajetória, né? Ele me comunicou com o mundo e se eu me tornei designer, eu devo muito a efetivamente essa oportunidade de ter ganho um concurso que acontecia lá atrás e que assim como o concurso da ABD era um concurso muito inclusivo, era um concurso que fomentava muito a questão do design e dava possibilidade, inclusive, para mim, por exemplo, que você imagina quando eu comecei, eu ainda não tinha minha formatura, não tinha sido formado ainda em arquitetura e participei, ganhei desse concurso com uma câmera, com um produto que eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês, mas que me deu a possibilidade, o grande prêmio era expor no Salone del Mobile, né, nas manifestações fora salones, que são chamadas, são os eventos paralelos, e eu digo que a partir desse momento eu efetivamente começo a me considerar um profissional do design, porque Milão, o mundo está lá em Milão, né? Os grandes jornalistas, a grande mídia, os curadores internacionais, os profissionais efetivamente aqui do nosso mercado e do mercado internacional. Então foi um momento de muita alegria e eu tive uma grande sorte que logo nesse primeiro ano, com essa minha peça premiada, eu caí nas graças de um grande curador de design, que se tornou depois um grande amigo, que se chama Vani Pasca, e ele me pôs na capa de um livro dele, que se chamava Cenário do Novo Design, né? E sair na capa daquele livro trouxe muitas repercussões para mim, no sentido de que eu fui convidado para outras exposições e nunca mais parei. O design se tornou a minha vida e é o que eu faço há mais de 20 anos. E o Salão de Milão, desde então, são 20 participações aí consecutivas que eu participo entre manifestações fora salões, as manifestações paralelas, entre o Salão de Satélite e o evento principal. Eu posso compartilhar minha tela aqui com você? Pode sim, por favor. Gostaríamos de ver, inclusive, a poltrona orbital. Se você tiver a imagem, seria muito bom. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, essa minha peça, aqui um pouquinho do que eu contava. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui, um instantinho só, por favor. As apresentações digitais, eu tenho uma ferramenta aqui que ela me ajuda muito. Prontinho. Então, essa daqui foi a minha poltrona orbital. Ela é essa peça aqui, ó. E é uma peça que ela remete muito a um produto meio futurista, super tecnológico, mas naquele momento eu não tinha muitos recursos, né, de investimento, acesso à indústria, etc. Então, eu fiz essa peça que elas são entrelaçamentos de câmera de ar. E é uma peça que, na verdade, a estrutura dela é uma estrutura extremamente no-tech, uma estrutura extremamente, vamos dizer assim, acessível. Era uma peça que eu montava com as minhas próprias mãos, né? Ela tinha 3 câmeras de ar aqui, ó. Uma de carro, uma de caminhonete e uma de trator. E aí eu envolvi ela nesse grande saco de lycra. Este foi o concurso que eu falei para vocês. Que é o Brasil Faz Design. O Brasil Faz Design. E tem uma curadora que eu gosto muito, uma grande amiga, que é a Marili Brandão, e que foi uma das pioneiras nesses eventos lá em Milão, e que eu sou muito grato. Na verdade, eu sempre mantive muita gratidão com essa questão dos concursos, porque, tanto que lá na frente eu vou te mostrar, acabei organizando 2 concursos para retribuir um pouquinho e levar jovens designers para expor lá em Milão. Algumas coisas que eu vou fazer lá na frente.
Só para a gente entender, isso foi no ano 2000, você ganhou esse concurso Brasil Faz Design, que também fez uma exposição com os premiados no Fori Salone. A exposição também chamava o Brasil Faz Design, não é isso, Pedro? Exatamente. O Brasil Faz Design ele foi uma exposição organizada pela Marília Brandão, e desde 1995 foi a primeira exibição, ela era bienal, e muitos dos designers que a gente vê por aí hoje, eles efetivamente tiveram essa primeira aparição internacional através do concurso do Brasil Faz Design, que infelizmente não existe mais. Ele era um concurso que ele atendia e dava viés aí para várias tipologias de produtos, desde o design conceitual, o design industrial. Então era um evento muito relevante na história do design brasileiro lá em Milão. E foi nessa exposição que você conheceu o Vani Pasca? Na verdade, o Vani Pasca visitou essa exposição e aí ele se deparou com a minha criação, né? E eu daí, na verdade, já me convidou também para uma outra exposição, que era uma exposição que acontecia lá em Verona, chamava Habitar e Tempo. E aí, em 2000, também eu fui participar em outubro dessa nova exposição. Então, por isso que eu digo que foi meu grande portal de entrada para esse mundo do design. Tanto que eu acabo demorando um pouquinho para me formar depois, porque eu efetivamente estava em franca atividade. Pedro, então, você estava falando desse seu começo bastante promissor em Milão, só que aí você também tem um outro salto, quando você é convidado para participar do Salão Satélite. Salão Satélite, para quem não conhece, é um salão com jovens talentos que ficam dentro, esse salão fica dentro do e-salone. É uma área especial com convidados de todo mundo, e é bastante difícil poder participar, é por convites. Como é que você chegou lá, Pedro? Então, na verdade, eu mandei o meu portfólio, né? O Salone, dentro do Salone del Mobile, tem ali os e-mails para você mandar para admissão. Eu mandei e, para minha surpresa, eu recebi o convite da Marva Griffin, que eu chamo carinhosamente de Mama Marva, é uma das minhas grandes madrinhas. Eu digo que eu tenho um padrinho e uma madrinha no mundo do design. O meu padrinho é o Vani Pasca, né? Conforme eu contei ali atrás, e a minha madrinha é a Marva Griffin. E ela me convidou para participar do Salone, do Salone Satélite, né, para levar lá. Isso já era em 2010, então eu já tinha 10 anos apresentando as minhas peças no Fori Salone, e aí eu pude dar esse salto que é ir para o evento principal. E aí a gente já estava mais pertinho, porque o Salone Satélite, imagine você, Ângela, que você tem os grandes empresários, os grandes industriais, eles passam para ficar circulando no Salone Satélite para conhecer os novos talentos, para ver efetivamente as grandes tendências internacionais. Então, foi uma possibilidade. Eu digo que, a partir daquele momento, eu ganhei uma outra visibilidade ainda no Salone, e foi um momento muito especial. Quando você é selecionado para participar do Salone Satélite, você automaticamente pode participar por 3 anos consecutivos. E, na verdade, é o que eles consideram o tempo certo para você conseguir mostrar maturidade, desenvolvimento do seu trabalho para grandes industriais. Eu li em algum lugar que você coloca assim, o produto é só uma parte da criação. E isso eu acho que faz parte desse aprendizado que você teve no Salão Satélite, não é? Exatamente, porque você imagina, até então eu participava de exposições com o meu produto, sobre um pallet, dentro de um contexto expositivo. E a partir do momento que eu sou selecionado para participar dentro do Salone Satélite, eu tenho um espaço todo meu que eu tinha que efetivamente criar uma diferenciação ali que tivesse a ver com a identidade do meu trabalho. Então foi quando eu conheci a importância desse allestimento, né? Que os italianos tanto são tão criteriosos, ou seja, como que a ambientação que está no entorno, como que a sua história vai ser contada. E você imagina que no Salone Satélite são 100 jovens profissionais, em média, não me recordo o número exato, mas estão lá procurando seu lugar ao sol, mostrando o seu produto. Então é importante, aí que a gente começa a pensar numa atmosfera imersiva, como que a gente vai contar a história, como que a gente cria um espaço efetivamente interessante. Foi um momento muito importante nesse processo para pensar mais 360 graus a atmosfera do produto, né? Eu passei a não só pensar o produto, mas pensar o espaço que expunha o produto. E com base nessa experiência, no ano de 2012, você lança a Lot of Brasil. Como foi isso? Como foram os preparativos? Quais foram as dificuldades, que não devem ter sido poucas? Ângela, foi um processo realmente árduo, mas natural, eu diria. Eu
nesse processo de estar sempre entre Brasil e Itália, Itália e Brasil, eu passei também, trouxe algumas marcas italianas aqui para o Brasil, comecei a fazer algumas amizades por lá e comecei a entender um pouco o que fazia o design italiano, né? Existia muito da vontade do empreendedor, da pesquisa dos empreendedores, efetivamente dessa preocupação minuciosa com a exposição do produto. E naquele momento, é óbvio que o Brasil está num franco desenvolvimento do que é o design, né? Mas naquele momento tinha muita dificuldade de encontrar uma indústria que entendesse todo esse processo. E eu não queria vender só um produto para uma indústria, eu não queria vender uma cadeira, ter uma pincelada do meu trabalho dentro de uma grande indústria. E a partir disso eu comecei a pensar, falei, olha, esse Salone del Mobile aqui, ele me conectou com o mundo inteiro. Existe aí um grande potencial, inclusive financeiro, sobre tudo isso. E já que eu não tenho, como diz o ditado, né, se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha. Eu resolvi montar minha própria indústria dentro do que eu tinha aprendido um pouco com aquelas empresas italianas, no sentido de ambientação, no sentido de comunicação, no sentido de pensar uma coleção, fazer a direção de arte de uma coleção, não só com meus produtos, mas também agregando outros olhares, outras formas de fazer. E quando eu comecei a fazer isso, eu fui conversar com o meu antigo e vecchio amigo Vanni Pasta, que tinha conhecido lá em 2000, ele é um dos maiores conhecedores e consultores de marcas italianas, e ele me leva a falar, Pedro, é possível você produzir no Brasil um design com uma qualidade internacional, é possível você ter colaboração com grandes designers do mundo, mas antes de mais nada, a gente tem que entender seus potenciais industriais. E para minha surpresa, Angela, eu comecei a me deparar efetivamente com um monte de possibilidades, com empresas querendo efetivamente de outros setores, automobilístico, aeronáutico, querendo produzir para nós efetivamente dentro de uma conversa profissional. E aí eu começo a ter acesso a uma série de recursos, inclusive no sentido de sustentabilidade. Então foi um momento no qual eu começo a entender que era possível fazer um design industrial que tivesse um pouquinho daquela identidade de comunicação à la italiana, né? E aí a gente, mais do que isso, com uma alma brasileira, né? Trazendo novas matérias-primas, alta tecnologia. E quando eu começo a desenvolver tudo isso, eu vou apresentar para grandes nomes internacionais que eu queria levantar uma bandeira do orgulho do Made in Brasil, né? Então eu vou chamar grandes nomes do design internacional, como Alessandro Mendini, Pininfarina, para ver se eles topavam colaborar então com esse jovem design e recém-empresário brasileiro. E eles toparam. E foi muito legal porque eles tinham que criar em função de um briefing brasileiro para ser produzido no Brasil. E quando eu apresento isso para o comitê curador do Salone del Mobile, você imagina que o Salone del Mobile tem mais de 400 empresas na fila de espera. Porque quem conseguiu o lugar ao sol lá não sai mais, porque é um evento muito importante e sustentável, né, no sentido, inclusive, financeiro. Mas quando eu apresento aquela história de uma nova empresa brasileira produzindo com novos materiais tecnológicos, desenhados por um design brasileiro, mas também por outros designers internacionais sob um briefing brasileiro, né, uma identidade muito particular e própria, eles me convidaram como a concurso. Falaram, olha, essa identidade ela é muito diferente e a gente vai possibilitar você a se tornar a primeira indústria da América Latina a participar desse que é o maior evento mundial. Foi um momento que eu confesso para você que eu tive um lapso, né, nesse sentido. Eu falei, nossa, agora a responsabilidade vai ser muito grande. Mas foi um momento muito especial, onde eu digo que aquele grande sonho, aquela grande utopia, ela ganha corpo e se torna realidade. Bom, quer dizer, foram grandes passos, na verdade. Você lança a Loroff e um ano depois você já é convidado para participar do salão. Deixa eu só me falar um pouquinho sobre a Loroff aí. Bom, estamos falando todo o tempo, mas você lança um conceito de glocalidade. O que vem a ser isto? A gente sempre juntou a questão da glocalidade, né, e também um conceito de brasilidade industrial. A brasilidade, todos nós sabemos, ela é muito tradicional e forte da nossa cultura. Agora, como que eu poderia traduzir aquilo de uma forma também industrial, né? Como que eu contaria aquela história do que são esses diferentes Brasis? E dentro de um mundo tão competitivo, Angela, onde a gente tem tantos players mundiais, eu acho que você ser local, você explorar suas raízes, é você ganhar diferenciação no mercado global, né? Quando a gente tem tantos produtos tão massificados produzidos no mundo, produtos iguais de norte a sul, que são, a gente tem um lado muito positivo da globalização, mas a gente tem esse lado ruim, né, de produtos sem alma sendo
injetados no mundo inteiro por players, por exemplo, como a China, né? Que não tem a menor identidade, a menor alma. E aí, eu sempre achei que a localidade, ou seja, explorar essas minhas raízes, seria efetivamente ter um diferencial em relação a esse grande mundo, né? Ou seja, quando eu exploro uma pequena região brasileira, uma matéria-prima brasileira, e levo isso lá para Milão, todos são curiosos de saber o que efetivamente é aquilo. É uma história que me pertence. E aí o mundo fica muito curioso por tudo isso. Então, a localidade, mesmo de uma forma inconsciente, ela sempre permeou o meu trabalho, né? Eu sempre fui explorar essas minhas raízes, mas ela ganha um aspecto ainda mais aprofundado com a Lora Brasil. A gente passa a escolher regiões brasileiras, por exemplo, micro-regiões como o Cariri ou como o Jalapão, como conceito de toda uma coleção, para ter peças desenvolvidas por mim, por outros designers que eu convidei, e para levar aquela atmosfera, muito mais do que o produto, mas aquela atmosfera dessas localidades brasileiras no mundo afora, né? Então, aí eu tenho ali junto o que eu gosto também sempre de pensar, né? O design ele é uma engrenagem de um processo maior. Eu estou levando o meu produto, sim, mas o meu produto ele também está envolto em uma identidade brasileira. Ali eu tenho processos feitos pela minha indústria, por collabs que eu desenvolvo com outras indústrias, mas eu tenho o trabalho do artesão junto. E a gente acaba gerando, para você ter uma ideia, já teve caso de italiano chegando lá, a gente tendo que fazer o link para ele conseguir vir conhecer o Jalapão, que ele ficou maravilhado com aquela atmosfera que a gente mostrava. Ou seja, o design entra até, de repente, como um diferencial no sentido de mostrar um turismo de um Brasil tão maravilhoso nesse sentido. Então, essa localidade, a gente explora ela de diversas maneiras e eu acho que traz ainda mais essa responsabilidade. É um design que vai muito além do produto. Daqui a pouquinho nós vamos falar dessas suas coleções que são de localidades brasileiras. Deixa eu só avançar um pouquinho em Milão e a gente fala agora, porque eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essas coleções. Como você estava dizendo, em 2013 você é convidado, primeira indústria latino-americana dentro do Isalone. Como você falou, é muito difícil conseguir entrar lá e você conseguiu. Pavilhão 6. Mas no ano de 2015, você faz uma mudança. Você passa do pavilhão 6 para o pavilhão 20. O pavilhão 20 é um pavilhão onde está o filé mignon de Milão, né? Estão marcas como Moroso, Poltrona Frau, Cartel, entre outras. Como é que você conseguiu um espaço nesse pavilhão? Porque imagino que deve ser o mais difícil de entrar, ou um dos mais difíceis. Então, Angela, sabe que, na verdade, eles são muito atentos ali, né? Eles vão acompanhando o trabalho de todos. Existe o comitê observador todo do Salone del Mobile, e foi uma grande surpresa para mim também. Eu, na verdade, não fiz nada. Foi eles que fizeram, chegaram e nos convidaram. Mas o que eu acho que é curioso é que eu acho que eles efetivamente nos viram como uma empresa que traz um viés novo, diferente daquele contexto. Eu não quero ser uma empresa italiana, eu não quero reproduzir o que acontece no design internacional. Eu quero explorar essas minhas raízes. E a forma que a gente vinha expressando aquilo era uma forma muito singular. Então, eu acho que é óbvio, né? Eles têm essa curadoria pavilhão a pavilhão e eles nos viram como uma forma, uma identidade de marca diferenciada. Então, é prova que o nosso espaço, para quem já nos visitou lá no Salão de Milão, ele é assim, ele é lotado, todo mundo está lá para acompanhar um pouquinho desse lifestyle brasileiro. Sabe o que eu acho? Eu me apropriei um pouco desse ser brasileiro, né? Eu gosto muito sempre de exemplificar, Angela, o que significa uma Havaiana, né? Toda vez que eu vou lá para a Europa, eu tenho que levar malas de Havaiana de presente para os europeus. Mas a verdade é a seguinte, ela é uma sandália que existe há séculos, sandálias parecidas, etc. Só que ela tem um diferencial muito grande. Ela tem uma bandeirinha do Brasil ali e que representa o nosso lifestyle brasileiro. Então, o europeu, o estrangeiro, quando põe aquela sandália no pé, ele se sente um pouquinho brasileiro pelo que aquilo significa. E eu acho que, de certa maneira, é o que a gente faz. Como a gente conta essas histórias, porque o Brasil é um país muito querido, o Brasil é um continente, não existe um Brasil, existe vários Brasis, né? Outro dia eu falava para uma jornalista internacional, ela me perguntava como que é criar um design brasileiro. Eu falei, de que Brasil você quer saber? A gente tem tantos diferentes Brasis, a gente tem tantas diferentes histórias, e eu acho que exatamente explorar essas nossas raízes que nos catapultou e nos deu esse diferencial para estar ali no pavilhão 20. Uma grande responsabilidade, conforme você falou, a Poltrona Frau, uma empresa centenária, a Cartel é uma referência no sentido do que é um design ultra tecnológico, mas o nosso viés sempre foi outro, sempre foi levar um design emocional e que
tivesse essa alma brasileira. Mas justamente quando você passa para o Pavilhão 20, você também leva uma grande referência brasileira. Você faz uma parceria com os irmãos Campana. Como foi isso? Bom, os irmãos Campana, na verdade, eu tinha uma ligação muito forte com eles, que começou lá atrás, quando a gente fala daquela poltrona orbital. Foi uma peça na qual eu criei num workshop com os irmãos Campana, que eles faziam até então no MUBI, e que foi também muito libertador para mim, porque eles têm esse processo de, ok, se no Brasil, naquele momento, não existe a questão só da tecnologia, da indústria trabalhando com designers, vamos trabalhar nós com objetos cotidianos, banalizados no cotidiano. E é assim que surge, por exemplo, a minha poltrona orbital, né? Que eu acabo ganhando o concurso, indo para Milão pela primeira vez. Em 2002, quando eu fui apresentado novamente, quando eu fui premiado novamente no Brasil Faz Design, com uma poltrona que chama Supernova, os irmãos Campana indicaram como um dos principais produtos do ano para a revista Habitare. Então, eu tinha uma relação muito forte, emocional, embrionária com os irmãos Campana. E em 2013, no primeiro ano, eles tinham outros empenhos, eles não puderam aceitar o desafio de vir trabalhar com a Lorof Brasil, mas em 2014 eles aceitaram. E a gente passou durante todo o ano desenvolvendo uma coleção. Eles me trouxeram uma peça que era muito especial, mas muito trabalhosa no processo produtivo. Para fazer uma cadeira, por exemplo, nós precisaríamos de quase 8 horas de produção. Nós trouxemos uma solução industrial para aquele processo, então aquele processo passa a ser feito em 1, 2 horas a produção daquelas peças. A gente fazia solda robótica, então a gente juntou um pouquinho desse mundo artesanal com esse mundo industrial. E quando eu vi aquela coleção, eu achei ela muito bonita. Então, em vez de eu levar todo um contexto, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, essa coleção é tão bonita que eu queria que vocês pensassem em toda a atmosfera expositiva daquele espaço. E uma vez que, eu confesso para você, quando eles me avisaram que a gente estaria ali no Pavilhão 20, eu dividi a responsabilidade ali com os irmãos Campana. Eu falei, eu queria que vocês pensassem, inclusive, nesse nosso alestimento, que vocês pensassem nesse quadro completo. Esse ano eu não vou levar nenhuma peça minha, nem dos outros designers que colaboram com a Lorof Brasil. Vai ser 100% essa atmosfera da coleção Estrela. E foi um grande sucesso, foi uma poesia de stand, foi muito bonito. E foi, para mim, também um resgate muito importante, no sentido de que eu tenho muita consideração, respeito e carinho. Eles tiveram uma importância ímpar aí na minha trajetória. Eu me lembro do seu stand como memorável, não? Foi muito comentado na época, não só pelo fato de você ser pioneiro lá dentro, na empresa brasileira, a Lorof estava lá dentro, não? Como nesse pavilhão e com um stand tão chamativo, né? Como você falou, todo feito pelos Campana. Vejamos, a partir de 2017, você começa a lançar essas coleções que levam nomes de localidades brasileiras, você chama de micro-regiões. Mas, enfim, 2017 Cariri, 2018 Tocantins, 2019 Fernando de Noronha, e depois a gente fala da última coleção, que é a Rendas, para você contar um pouco o conceito. 2017 Cariri. Comece a explicar um pouco para a gente sobre essa coleção. A pesquisa de materiais, que você também falou que gosta de fazer, você coloca sementes, não, no processo industrial. Como funciona isso? Então, Angela, na verdade, na minha trajetória, eu sempre procurei diferentes formas de representar a minha raiz brasileira. Minha raiz brasileira era a forma que eu encontrei de colocar alma no meu produto, né? De me diferenciar nesse mundão. Então, vou voltar um pouquinho no tempo. Você imagina que se lá em 2001, com uma outra peça minha premiada, que era a espreguiçadeira Macunaíma, eu fiz ela inspirada no látex seringueira e usei madeira certificada. Era a minha forma, naquele momento, de representar a minha brasilidade. Já em 2008 e 2009, que vai culminar na coleção que a gente apresenta lá no Salão de Milão, eu vou dar a mão, vou trabalhar com artesão. Então, eu levo aquele meu grande sofá primavera, feito com uma comunidade que fazia fuxicos, ou então eu crio o meu sofá antropófago, no qual eu vou trabalhar com uma comunidade que fazia forma de nozinho, né? Pedro, deixa eu só perguntar para você. Você tem imagens? Você tem imagens desses produtos? Eu acho que é bacana colocar. Claro. Mas então, eu passo a representar a minha brasilidade, se num primeiro momento, aquilo que eu falava um pouquinho para você, né? Eu gosto muito desse sentido aqui
do que acontece no desenho, né? No personagem. Ou seja, quando a gente olha a forma é 50% do que é o personagem final. O que vai ser importante é o que os Imagineers fazem. Eles colocam a história, eles criam um perfil, eles trazem alma para o personagem. E é isso que eu sempre pensei. Como que eu poderia trazer alma para essa minha produção? Deixa eu só mudar. Aí, ó. Como que eu posso mudar e expressar essa alma na minha produção? E aí, para mim, expressar essa minha alma sempre foi explorando essas raízes brasileiras. Agora, aqui eu ia mostrar para você essa primeira peça, por exemplo, que eu estava falando, que é a Macunaíma. Essa daqui foi a que eu passei agora há pouco, falando da Supernova, que os irmãos Campana indicaram, então, como o melhor produto para a revista Habitat em 2002. Agora, aqui foi uma outra peça premiada e que eu me inspirei no látex seringueira. Então, bom, a forma de expressar a minha brasilidade era através de um símbolo da Amazônia, do Pará, que é o látex, e a madeira certificada. Agora, lá para frente, quando eu faço os meus produtos pro Salone Satélite, eu vou explorar essa brasilidade de uma outra maneira. Eu vou trabalhar com pequenos artesãos, né? Então, eu tenho aqui à direita o processo do nozinho, onde os artesãos geralmente fazem aqueles tapetinhos, etc. São tão tradicionais da nossa cultura, e faço uma cocriação com eles. Eu os convido a criarem para mim esse produto que se chama sofá antropófago, com a mesma técnica feito à mão, tem 8 quilômetros de fio aí. E também faço em 2009 o meu sofá primavera, com uma comunidade que produzia então fuxico. E eu digo que era uma forma também, cada produto era único, porque eu pedia para os artesãos imaginarem a primavera mais florida que eles pudessem pensar. Então, um produto era diferente do outro, era um trabalho social, estava muito influenciado por esse pensamento do Vitor Papanek, que dizia que o mais importante do design é como ele se relaciona com as pessoas, né? E isso marcou muito essa etapa de trabalhar junto com o artesão. Aqui a gente tem a frase aí do Vitor Papanek. E aí, lá para frente, quando eu começo a surgir a ideia da Loroc Brasil, eu tinha criado e apresentado no meu último ano do Salone Satélite, eu tinha criado essa minha cadeira, que é a cadeira esqueleto. Mas até então, Angela, não tinha apoio da indústria, não tinha minha própria indústria. E eu usava muito da questão dos objetos, da recontextualização de objetos que eu tinha aprendido lá atrás com os irmãos Campana. E aí você vê aqui que era um cabide, né? Cabide tradicional dos anos 50, todo usinado. Mas quando eu crio a Loroc Brasil, a gente começa a pesquisar a questão da brasilidade industrial. Ou seja, como que eu podia representar? Se eu já tinha representado com a madeira, com o látex, depois com o trabalho com o artesão, como que eu poderia representar agora essa minha brasilidade? E eu começo a me deparar com uma série de materiais sustentáveis. E aí aquela minha peça, que era feita de cabide, agora ela já ganha um acompanhamento mais profissional. Eu começo a estudar a ergonomia daqueles cabides, para ele ficar uma peça muito ergonômica, faço um investimento em moldes e invisto em pesquisa. E aí a gente começa e cria uma matéria-prima única no mundo, que é a ingestão a partir de sementes brasileiras. Então, eu tinha uma cadeira feita a partir de semente de acerola, semente de açaí, e essa era a minha forma de explorar essa minha localidade, esse local para ser global. Aí a gente tem um pouquinho, eu digo que a partir desse momento, as pessoas compram muito mais também histórias, não só de sustentabilidade, mas também a história que está por trás do produto. A gente manda esse storytelling contando que é um material sustentável e da onde vem a matéria-prima que a gente usa para fazer essa ingestão. Esse é um momento muito marcante e importante, porque mostra a importância da diferença do designer autoprodutor, sem o apoio da indústria, e do designer com o apoio da indústria. Né? Você vê que aí eu tinha a minha própria indústria me apoiando, né, de certa maneira, trazendo essa inteligência e investimentos, e aí aquela minha peça, que era totalmente handmade, passa por um processo industrial. Agora, finalmente, chegando no ponto que você me falou, eu começo a viajar esse Brasil inteiro, convidado a fazer palestra, e eu me encanto com a quantidade de informações, com a coisa mais linda que nós temos aí desse nosso Brasil, que é essa nossa pluralidade, né? Pluralidade cultural, e
aquilo acaba virando base do meu trabalho. E a gente vai explorar, então, a localidade. Se eu tinha trabalhado trazendo essa questão dos novos materiais, agora eu vou explorar através dessa atmosfera brasileira. E aí, eu tenho uma grande amiga, que é uma arquiteta ali do Ceará, e ela tinha feito uma exposição aqui no Brasil, levando a arte do Cariri. E quando eu fui lá em Fortaleza fazer uma palestra, ela falou, vamos lá conhecer o Cariri. E quando eu vi aquilo, eu falei, vamos levar essa sua conceituação, vamos levar isso para uma coleção completa em Milão, vamos tentar de criar produtos com essa identidade. E aí que a gente apresenta pela primeira vez essa coleção baseada numa região brasileira, que foi o Cariri. Como sempre, todas as coleções que a gente faz desde então, eu sempre convido um profissional do local, porque senão o meu olhar sempre vai ser forasteiro, né? Então eu convido para dividir esse olhar comigo. E aí eu me deparo ali no Cariri com situações maravilhosas, né? Que a gente ainda tem os cordéis contando as histórias, as notícias de lá. A gente tem o Zé Lourenço, que é o xilogravurista, fazendo efetivamente as imagens de xilogravura. Os retratos das famílias, todas as famílias ali têm geralmente um retrato pintado, feito pelo mestre Abidon. E aqui à esquerda a gente tem os santos feitos pelo mestre Noza, ou seja, santos esculpidos à mão. E a partir disso, então, eu crio um grande briefing disso, convido designers do mundo inteiro e eu mesmo começo a pensar em função da identidade daquele lugar, das cores que a gente elege que representavam aquele lugar, e a gráfica do meu stand foi toda criada por nós para representar aquela atmosfera. Aí que eu digo que, mais do que nunca, a gente não vende produtos, a gente vai vender ainda mais essa questão das histórias brasileiras. E com esse processo foi muito legal, que a gente teve o nosso catálogo em forma de cordel, né? Então a gente criou, imagine você que a gente começa a trabalhar com esses artesãos locais para eles produzirem esse nosso catálogo, que vocês veem aqui, o cordel da Lorof Brasil. A gente tem os nossos designers retratados pelo mestre Abidon, retratos pintados. E a gente acaba aquele ano eleito pelo The New York Times como uma das 4 tendências do Salone del Mobile. Então, se a gente está lá participando ao lado desses grandes players, a gente foi eleito uma das 4 tendências. Isso para mim foi um... sofá seu é o Under Construction, não é? É o Under Construction, exatamente. Eu tinha criado ele lá no Salone Satélite em 2010 e agora ele ganha uma versão mais industrial, uma versão que também tivesse esse mood Cariri, vamos dizer assim. E aí, Ângela, eu começo a ficar muito focado, muito atento nessas andanças pelo Brasil em micro-regiões brasileiras. Eu fui fazer uma palestra em Palmas e me levaram para o Jalapão, que é uma região incrível. O Jalapão, a gente tem ali pinturas rupestres, a gente tem os fervedouros, a gente tem aquele deserto do Jalapão com uma pedra furada. Então, é uma coisa única no mundo. E, mais do que tudo, a gente tem uma simbologia de um elemento que, para mim, é muito local, que é o capim dourado. O capim dourado, imagine você que ele é produzido só numa pequena região do Jalapão em todo o mundo. E só durante 2 meses no ano que ele pode ter a colheita. E é um elemento que, efetivamente, daí ele norteia toda a nossa coleção. Agora, um ponto que eu acho interessante e relevante falar é que, muitas vezes, eu gosto de co-criar com o artesão, mas eu não gosto de botar o dedo. Eu não acho que o artesão ele precisa de uma direção de arte. Eu acho que o artesão precisa da amplificação do trabalho dele. Eu acho que o artesão ele precisa de um auxílio nesse sentido de difusão do trabalho dele. Agora, imagine você, se eu tenho ali um equilíbrio muito forte de produção e de trabalho desses pequenos artesãos, se eles vão lá produzir o produto do Pedro Franco, eu vou descaracterizar a nossa iconografia. Então, o que eu faço? Eu crio todo um elemento em função daquela identidade, daquela história, mas levo o produto do próprio artesão sem fazer nenhuma forma de alteração para expor e para fazer parte dos nossos pontos de venda aqui no Brasil e lá fora, né? Pedro, só nesse caso que você estava mostrando aqui do capim dourado, você chega a usar o capim dourado nas suas criações ou ele é uma inspiração para o design? Eu levo, na verdade, o capim dourado feito pelas próprias comunidades quilombolas, etc., que faziam,
né, com auxílio de alguns profissionais ali da região do Tocantins, e inspiro a minha coleção naquela verdade do que é o jalapão, inclusive do capim dourado. Aí que a minha cadeira esqueleto que está aqui, por exemplo, ganha uma versão dourada. Mas eu levo o trabalho dos próprios artesãos, eu não mexo, porque senão eu vou contaminar. Eu acredito muito, a minha literatura de cabeceira é o Victor Papanek, um pensador aí que mudou um pouco a história do design, e ele sempre dizia isso: a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não contaminar e não usar o artesão só como uma mão de obra barata, mas efetivamente a gente amplificar e abraçar o trabalho dele. Essa é particularmente a forma que eu gosto de ver e gosto de trabalhar, Angela. Bom, e só para falar da última coleção, ainda falando dessa questão da localidade, eu fazendo uma palestra no Recife, me convidaram para ir para Fernando de Noronha, onde eu vi o pôr do sol mais lindo da minha vida, e cheio, mais do que isso, né, existem sempre histórias que tocam a alma da gente. Esse personagem aqui na direita é o Túlio Grande, ele era um habitante da ilha de Fernando de Noronha, imagine você, e que mergulhava mais de 50 metros de profundidade com um respiro de peito e com um tripé, como se fosse um grande Netuno. E aquele tripé era para espantar tubarões. Quando me contaram essa história, os habitantes de lá me contaram essa história, eu falei, eu acho bacana lendas locais, mas eu gosto de saber as verdades. E eles me mostraram, então, um vídeo do Globo Repórter, de 1987, comandado pelo Sérgio Chapelin, no qual ele vai mergulhar junto desse Túlio Grande, ou seja, esse personagem existia. E esse tipo de história toca a gente, traz verdade, e é onde surge todo um briefing de toda uma coleção que a gente vai fazer. E toda essa questão, aí você vê a importância, né? A gente tem tantos profissionais aí do design de interiores, e a gente vê a importância da ambientação, né? Se eu tivesse aí nesse contexto, em cima de um pallet, o meu sofá under construction, ele não contaria nada, ele não conseguiria expressar o que é essa ilha de Fernando de Noronha. Aí que vem a questão da importância, né? Eu digo que os profissionais, eles sempre têm que ser um pouco antropólogo, um pouco psicólogo, para entender um pouquinho das pessoas e trazer aquela história particular de cada um para dentro do seu projeto. É o que a gente acabou percebendo com esse contexto das coleções. O nosso produto, eu digo que assim, eles são complementos dessa história efêmera e anual que a gente apresenta, inspirada nessas regiões brasileiras. E o melhor disso tudo é que, imagine você, que eu começo, quando a gente percebe ainda mais essas potencialidades do Brasil, eu nunca mais tive medo de ter um lapso criativo, porque a gente tem um grande terroir de informações, de criatividade. Eu, particularmente, não conseguiria ser designer, por exemplo, dentro de uma realidade nórdica, né? Que é uma cultura mais homogênea, mais retilínea, que tem as suas maravilhas e seus encantos. Mas o meu processo criativo eu não conseguiria criar por lá. Eu, efetivamente, uso dessas minhas raízes brasileiras como fonte de inspiração das minhas criações. Tem um sem fim de possibilidades, né? Brasil como grande país continental, né? E agora você tem também a sua última coleção, que é a Rendas. Inclusive, você não fala aqui de local, apesar da renda estar vinculada à cultura brasileira. Explica isso para a gente. Então, na verdade, ela vem de dois pontos, né, que nasce essa coleção. Eu vou voltar aqui a compartilhar com vocês, então. Desculpe. Mas ela vem de dois pontos importantes. No ano passado, eu lembro de eu voltar de Milão, muito incomodado com uma realidade e uma tendência do que vinha acontecendo. Grandes marcas internacionais, Ângela, passam a apresentar produtos criados por inteligência artificial. E eu vou dizer para você, na minha humilde opinião, eu acho que é tudo que eu não acredito para o design. Eu acredito na tecnologia, eu acredito na pesquisa, mas pensar um produto pensado por máquina não rola. E eu queria criar um contraponto, queria mostrar uma coleção que fosse o oposto do que as pessoas estivessem apresentando. E, ao mesmo tempo, a gente vem caminhando para um mundo muito intolerante, né? Para um mundo muito segmentado nesse sentido. E eu acho que as rendas, elas são símbolos, o símbolo da união, né? Das mãos que fazem. E ela também é um símbolo de localidade, porque imagina você que as rendas vieram para o Brasil no século XVIII, a princípio para fazer as roupas da família real portuguesa. Mas aqui ela ganha autoralidade. Os artesãos passam a fazer uma nova forma de bordado, de rendado, que é única do nosso país. Mas o mais legal de tudo, e é uma coisa que eu defendo com unhas e dentes, também é a independência regional. Não existe um Brasil
Existem vários Brasis. Então, o que acontece? As rendas, elas passam a ter uma identidade única de cada estado, de cada região. Eu tenho um tipo de fazer de bilro da região do Ceará e tenho um outro tipo de fazer de bilro da região do Maranhão. Eu tenho um tipo de renda irlandesa que só se faz numa região de Sergipe. E essa independência regional, eu acho uma das coisas mais maravilhosas que tem. Né? Cada um tem a sua raiz. Não existe uma raiz brasileira. E eu digo que eu sou eu empresto as almas de cada região dessa. Né? Eu preciso do olhar local nesse sentido, porque eu também sou um forasteiro dessas regiões. E eu acho isso maravilhoso. É assim que surge a coleção das rendas. Eu vou compartilhar aqui com você. Deixa eu só ver se eu não estou conseguindo. Essa coleção, ela seria apresentada em Milão nesse ano, não é? Essa coleção ela seria apresentada em Milão esse ano. Eu digo que foi um fato que nos trouxe uma convicção, sabe? A gente é uma empresa brasileira. E o que eu vou passar a fazer desde então? A gente digo que a gente fez o limão, uma limonada. Nós lançamos a primeira coleção aqui, que vai ser a coleção que a gente vai lançar em Milão. Óbvio que tem alguns insights, algumas coisas novas que a gente põe, como todas as nossas participações, mas eu vou passar a fazer o nosso lançamento antes no Brasil. Eu acho que é uma coisa alinhada com o nosso propósito, né? Então, a gente lançou pela primeira vez aqui no Brasil e vai ser a nossa coleção do ano que vem. Ela vai ser permeada também por uma localidade. Ângela, eu tive o ano passado fazendo palestra em Salvador, até com uma querida afiliada de vocês aí da BD, a Kátia, e ela me levou ali para conhecer a Flipelô. E na Flipelô eu digo que, para mim, foi um grande símbolo de tudo aquilo que eu queria colocar na minha coleção, né, rendas. Eu já estava definido a fazer a coleção rendas. Mas quando eles me levam para assistir uma missa numa igreja no Pelourinho, que chama Nossa Senhora do Rosário dos Negros, que tem os santos ali são esculpidos e são santos negros, e ao mesmo tempo, no meio da missa católica, eu tenho trechos do candomblé. Eu achei aquilo tão bonito, aquele sincretismo religioso, etc., que daí eu encontrei a roupagem final da minha coleção. Minha coleção do ano que vem é inspirada na Bahia, inclusive é onde a gente tem também uma artesania maravilhosa e também tem as rendas maravilhosas. Deixa eu só compartilhar aqui com você a minha tela, para me mostrar um pouquinho para você. Bom, então, conforme eu contava, foi muito inspirado em função dessa semana que eu cruzei ali do Pelourinho, depois foi me aprofundar um pouquinho nesses fazeres. Sabe que até tem uma feliz coincidência, existem vários santos na Bahia, eles são feitos de terracota, e eles são pintados com rendas à mão. Um trabalho maravilhoso, sabe, Ângela? Muito delicado, também, não? Um trabalho delicadíssimo, o mestre Gerard que faz isso, e eu convidei esses artesãos também para trazerem um pouco dessa atmosfera criativa deles para o contexto da coleção. Aí um pouquinho a gente gosta muito dessa questão da iconografia, dos símbolos, né? E essa é a capa do nosso catálogo. E eu vou pedir licença para você para mim ler um pouquinho do que é esse manifesto. Claro. Industrial e artesanal. As tramas manuais se contrapõem à grande rede da matriz. A alta tecnologia não substitui, mas dá as mãos para a artesanalidade. O design transforma-se numa plataforma que impulsiona o trabalho de artesão e movimenta a indústria. Os produtos realçam os valores da memória afetiva, realçando os arquétipos sociais. Esse foi o manifesto que guiou essa coleção. Deixa eu falar uma coisinha só antes que eu esqueça. Eu vi que alguém perguntou para mim qual foi o livro de cabeceira. O livro de cabeceira é o livro Design for a Real World, Design para um Mundo Real, escrito pelo Victor Papanek. No Brasil, o nome desse livro acho que é o Design, Natureza e Sustentabilidade. É um livro muito importante. Ele foi um pensador aí que quebrou paradigmas. Num primeiro momento, ele foi quase que execrado pelos críticos de design, exatamente porque ele tinha uma forma de olhar muito disruptiva. E hoje ele se tornou uma das maiores bibliografias aí, já prevendo um monte de questões que a gente vive. Bom, voltando aqui para a minha coleção, eu vou trazer as rendas propriamente ditas, feitas à mão, mas eu também vou trazer o caminho da autoralidade e da grande indústria. Então, eu pego algumas rendas brasileiras, misturo elas e crio uma nova versão de rendas. Então, vocês veem aqui
3 rendas que são da minha autoria, mesclando rendas de diferentes partes do Brasil. Até como um símbolo desse Brasil que dá as mãos no Brasil, que é tão tolerante e um grande exemplo para o mundo. E aqui é muito característico, esses dois são encostos de uma cadeira que eu vou mostrar ali na frente para vocês, mas o lado direito é a própria renda feita à mão por um processo que se chama eternização. E a esquerda é uma dessas minhas rendas autorais aplicada com a máxima tecnologia de um recorte a laser CNC. Agora, aqui eu me deparei com uma artesã baiana que se chama Ana Caires, e ela estava fazendo esse pano de prato com a técnica do ponto cruz. E eu gosto muito disso, desse resgate emocional que as coisas trazem. Elas não são coisas, não são produtos, eles são muito mais do que isso, né? São plataformas realmente dos nossos valores. Quando eu vi esse pano, me trouxe imediatamente a imagem da minha avó fazendo o processo do ponto cruz. E aí eu vou transformar isso para uma linguagem tecnológica, vou trabalhar em cima desse ponto cruz. E aí eu tenho algumas versões que a gente vai apresentar de produtos inspirados no ponto cruz da artesã Ana Caires ali da Bahia. Ao mesmo tempo que eu convido ela para reinterpretar a poltrona Under Construction, então aí é uma criação do Pedro Franco e da Ana Caires, ela imagina como que vai ficar o produto com o ponto cruz dela, mas ao mesmo tempo eu vou levar isso para os processos industriais. A gente tem um tapete com essa linguagem que eu estava mostrando para vocês, que eu trago para a tecnologia, eu reinterpreto aquele fazer tradicional brasileiro e também levo isso para o mundo cerâmico, onde a gente vai trazer também esse relevo meio pixelado, inspirado nos pontos cruz. Vou criar todo um armário inspirado nos bilros brasileiros, que é esse armário bar, que se chama Rendeira, em homenagem a essas rendeiras brasileiras. E aqui tem uma mesa de centro que se chama Art Nouveau, também tem uma questão do resgate da estrutura dela, etc. É uma estrutura também muito que mescla um pouquinho desse manual com esse processo industrial. E em cima a gente tem uma pedra também, que é uma pedra que traz muito o símbolo da localidade. É uma pedra que se chama Pérola Santana. Ela só é produzida em uma região específica do interior do Ceará, em todo o mundo. Quase 90% dessa pedra hoje é destinada à exportação. E vocês imaginam, eu confesso que eu era ignorante das pedras brasileiras, vou me aprofundar, e aí eu descubro que essas pedras brasileiras, a formação geológica delas é 4 vezes mais antiga do que qualquer mármore italiano, por exemplo. Então, fiquei encantado com a história das pedras brasileiras. Aqui eu tenho essas rendas aplicadas por um processo industrial, as minhas rendas autorais, uma poltrona, que a gente chama também poltrona rendeira. Aqui a mesa de jantar daquela que eu mostrei anteriormente, daquela mesa de centro. E esse é o sofá rendeira. Agora, aqui eu queria uma atenção especial para esse produto, eu gostaria de contar para vocês, porque eu acho que ele é um símbolo também desse nosso manifesto. Eu tenho a beleza, que não é exclusória, mas é complementar, do feito à mão e do feito à máquina. Os dois são bonitos. Não pode existir um mundo ou outro, tem que existir os dois. E aí essas minhas rendas autorais, eu convido uma artesã do interior de São Paulo, lá de Registro, se chama Fafá, e peço para ela aplicar sobre essa melamina o meu desenho das minhas rendas autorais. E aí, você percebe aí que existe algumas imperfeições, que existe algumas características próprias, né, desse fazer, da forma de esculpir. É ela criando comigo, ela interpretando comigo, e essas imperfeições tornam o produto único, porque não são imperfeições, né? Na verdade, são talentos. E, ao mesmo tempo, eu tenho essa minha renda aplicada por uma altíssima tecnologia CNC, sendo muito disciplinada, seguindo à risca a minha criação, se transformando também num produto muito bonito. Não existe um mais bonito que o outro, cada um tem as suas características. E eu acho muito curioso, e a gente também vai expor isso em Milão, um ao lado do outro, né, para mostrar que convive o trabalho manual e o trabalho tecnológico. Não pode ser só a questão da inteligência artificial, de robôs produzindo, etc., porque senão acho que o design ele tem uma responsabilidade muito maior, né? Ele gera emprego, ele conta histórias, etc. E a partir do momento que a máquina for criar por algoritmos e só robô for produzir, a gente vai ter um grande caos nesse nosso mundo. O design é mais do que gerar produtos.
O design, ele é uma plataforma que ele conta histórias. Muito bonito, Pedro. Isso é mais do que uma lição de design, é uma lição de vida, ouvir falar nisso. Você gostaria de mostrar mais algum produto, mais alguma imagem para a gente, Pedro? Gostaria de mostrar mais uma aqui, Ângela, que é essa cadeira que se chama Flama, onde a gente também tem essa questão desse contraponto. Aqui eu tenho as peças com um recorte feito a laser numa CNC, né, muito fiel ao meu conceito, mas ao mesmo tempo eu me deparei nesses tempos com uma artesã baiana, uma artista também, a Fernanda da Verde Joias, na qual ela aplicava a eternização, desde buquê de flores de noiva, sapatinho de neném, e ela fez isso também com um pedacinho de renda, transformando nesse bracelete. Quando eu me deparei com isso, eu me deparei com uma grande vontade que eu tinha de eternizar esses fazeres, até mesmo porque, no desenvolver dessa coleção, eu fui atrás de uma artesã baiana que eu tinha conhecido, que eu tenho um trabalho, eu coleciono rendas e fazeres manuais nessas minhas viagens pelo Brasil, e era uma renda feita com ponto de carretel. E esse tipo do feitio dela, só ela fazia. E ela morreu, e a família, envolvida pelos novos processos de trabalho, etc., não quiseram efetivamente aprender aquele ofício. E quando ela morre, é um pouquinho da nossa história que se fecha e acaba, né? E aí, a partir disso, eu convidei a Fernanda para trazer aquilo para grandes formatos em cima das rendas que eu vinha colecionando. E aí a gente tem peças que são peças únicas, na qual ela eternizou essas rendas que eu vinha colecionando e que elas vêm da renda feita à mão. Imagina que a própria renda de tecido que é mergulhada num banho de cobre e ela é eternizada aí para todo sempre. Enfim, era mais essa que eu queria mostrar para vocês. Mas você também fala outra coisa muito interessante, que você tem uma coleção de rendas. Eu acho que você também tem um acervo que te inspira nessa criação, é isto? Sim, eu, na verdade, eu venho colecionando para onde eu vou, eu saio comprando muito esses fazeres locais, né? Principalmente. Seja ele de renda, seja ele de escultura, seja ele de pintura, seja ele num registro de um cordel. Isso é uma coisa que é o meu maior colecionismo. Se me perguntar, minha coleção são desses fazeres. Até porque, na minha sala lá do meu ateliê, eu tenho paredes repletas com tudo isso, que são pontos sempre constantes de informação para mim, né? Então, aí eu usei um pouco desse meu acervo, dessas rendas, para levar para esse processo de eternização. É muito engraçado, porque numa das imagens que você mostra das rendas, não, que é um bracelete, é quase possível ver a poltrona, não a cadeira, mas uma das suas poltronas, ali inspirada no bracelete. Ou seja, a cultura popular brasileira, ela inspira e gera produtos tecnológicos. Exatamente. Sabe que eu acho que uma coisa muito legal, Ângela, que aconteceu nesse processo, que eu acho que foi muito bacana, né? Seja nós ali como a Lorof Brasil ou com outras tantas marcas que nos apoiam, estão sempre ali com a gente, o que eu acho que é muito bacana são essas grandes indústrias dando uma atenção especial para essa regionalidade brasileira, né? Mesmo trazendo esse processo industrial, esse processo tecnológico, a gente acaba falando de uma grande revolução de produtos com coração e com essa diferenciação que essa nossa cultura pode gerar, inclusive em relação, né, como que eu vou exportar um produto hoje? Quando eu trago um pouquinho dessa minha alma, dessa identidade, eu tenho produtos diferentes em todos os setores. Então, acho muito legal que eu tenho aí, tem grandes indústrias abraçando muito essa história toda do regionalismo, levando aquilo para a indústria. Muito bem colocado por você. Eu acho que isso daí pode ser, é um ponto muito, muito bacana. Eu fico muito contente de ver aqui isso tudo se materializando, inclusive nessa grande produção. A artesania brasileira, ela é uma fonte de inspiração constante, mas sempre respeitando-a, valorizando-a, e eu, particularmente, sou muito crítico em botar a mão ali e alterar aquela realidade. Imagine se a moda começa a usar da noite para o dia um monte de fuxico, e eu pego um monte desses artesãos que estão por aí, mando todo mundo fazer fuxico, eu estou descaracterizando a nossa cultura. Quem faz fuxico, faz fuxico. Quem faz a renda de bilro, faz a renda de bilro. Quem faz a renda irlandesa, faz a renda irlandesa. E é muito importante que a gente respeite esse fazer deles na IFE, que é uma fonte da nossa memória, o que nos trouxe até aqui, o que nos trouxe até hoje. O mundo nasceu industrial e nasceu manual.
repetindo, só que me perguntaram de novo da questão do livro, o livro se chama Design for a Real World, é do Vitor Papanek. No Brasil, ele é Design, Natureza e Sustentabilidade. Pedro, há muitos elogios aqui ao seu trabalho no chat, mas eu vou aproveitar os seus conhecimentos, porque aqui alguém está pedindo uma dica. O Gabriel Enke, ele está participando de um prêmio, né? Ele foi selecionado para a segunda fase do A-Design Award Competition, War on Virus Prize, né? Ele, com um móvel para desinfecção de máscaras, está tentando entender como divulgar o projeto para outros designers e amantes do design. Você pode dar alguma dica para ele? Bom, eu queria dizer o seguinte, lá no meu Instagram, no meu inbox, eu que vejo, eu estou sempre aberto para novos talentos, para novas possibilidades. Mas, além disso, parabéns, eu acho que esse caminho dos concursos, eles são fundamentais para mim. Foi um momento estratégico muito importante, tanto que depois eu me senti na obrigação, Ângela, eu organizei também 2 outros concursos que eu levei trabalho de jovens brasileiros para expor também lá em Milão. Estou super contente de estar envolvido nessa premiação aí da BD. Eu acho que é o Centro Short, ele é muito importante, é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente dar as caras, sabe? Eu esqueci o nome, é Gabriel, né? O nome do... Gabriel Enke. Então, Gabriel, na verdade, sabe o que eu fazia muito? Eu pegava os meus produtos, a gente tem sempre expediente de sites importantes, de revistas importantes, e eu mandava ali na caruda, sabe? Olha, eu sou um jovem design brasileiro, eu fiz essa peça e gostaria de te apresentar. E, para minha surpresa, sempre tive respostas, muitas delas positivas, sempre contei com esse grande apoio, e é sempre uma via de mão dupla, né? A mídia, ela precisa de ter as novidades, tem que ter esse trabalho, a mídia independente para divulgar, e, ao mesmo tempo, nós precisamos deles para nos amplificar. Então, é um match muito interessante que eu acho que a gente dá as caras, a gente enviar os produtos é muito importante. Você precisa amplificar a tua criação. A gente não pode criar para nós mesmos. A comunicação, ela se faz fundamental. E hoje a gente tem uma mídia muito democratizada, né? A gente tem aí a questão do digital e etc., que ela tornou tudo muito mais conectado e acessível. Então, eu diria, imagine que lá atrás, quando eu comecei lá em 2000, a internet ainda era super discada, a gente não tinha as revistas aí todas disponibilizadas online, não tinha, sei lá, LinkedIn e Googles da vida, e hoje é muito mais conectado. Então, aproveite disso, faça as pessoas verem as suas criações, que eu digo sempre, acho que oportunidades, elas existem desde que a gente não crie mais o mesmo, mas crie produtos que contem as nossas verdades, as nossas raízes, explorem as nossas raízes. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no Café com a BD. Foi muito bonito ver o seu trabalho e entender um pouco dos seus processos também. Obrigada. Ângela, eu que te agradeço, foi um grande prazer, conforme eu te falei, sabe, para estar aqui falando sobre o que eu amo fazer, é sempre um prazer, eu estou sempre à disposição, sabe que eu sou um grande admirador aí de todo o trabalho de fomento que vocês fazem, volta e meia, sou convidado, graças à BD, aí para uma série de eventos aí com vocês, é sempre um grande prazer, contem sempre comigo, e obrigado também por amplificarem o meu trabalho. Obrigada, e obrigada a todos que participaram aqui. Até o próximo Café com a BD. Até logo!